Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é uma aula bem importante porque nós vamos finalizar as orações subordinadas e coordenadas, relacionando elas à pontuação, à utilização da vírgula, certo? E aí também a gente vai conseguir finalizar a questão da pontuação que nós começamos há algumas aulas passadas relacionadas à análise sintática interna, certo? Para fazermos isso, vou compartilhar a tela. Com dificuldade de compartilhar minha tela, que já estava difícil antes, agora vai dar certo. Ok. Vamos começar então. Utilização da vírgula no período composto. Depois eu vou colocar umas corzinhas, vou deixar mais bonitinho. Então, primeiro a gente vai começar com a vírgula nas orações subordinadas substantivas. Vamos aproveitar e revisar as orações subordinadas substantivas, além de ver a vírgula relacionada a elas. Então, são 6 orações subordinadas substantivas que nós já estudamos. Elas recebem o seu nome de classificação de acordo com as funções sintáticas que elas exercem em relação à oração principal. Então, elas podem ser subjetivas, predicativas, objetivas diretas, objetiva indireta, completiva nominal. E a positiva. Aproveita e lembra que todas essas orações subordinadas, elas se conectam à oração principal através de uma conjunção, que é a conjunção integrante que e a se, no caso das objetivas diretas.
Vou dar um exemplo de cada um só para vocês lembrarem. Da subjetiva. É necessário que você faça a revisão. Predicativa. O importante é que você faça a revisão. Objetiva direta. Ela disse que faria a revisão. Deu branco agora de verbo transitivo indireto. Já volto nessa aqui. Vou fazer a próxima. Muito bem. Então, a subjetiva. Nós temos o que é a conjunção integrante, conectando as duas orações. Na oração principal eu tenho o que é um verbo de ligação, e tenho o necessário, que é um adjetivo. Aqui na frente está faltando o sujeito. O que falta na oração principal é a classificação da subordinada. No caso aqui, então, o que está faltando é o sujeito, portanto, a subordinada é subjetiva. Percebam que não tem nenhuma vírgula separando as duas. Segundo caso, o importante é que você faça a revisão. O que é a conjunção integrante que está conectando as duas orações. Na oração principal eu tenho o importante, que é o sujeito, e tenho o que é o verbo de ligação. Sempre que eu tenho um sujeito e um verbo de ligação, logo depois vem um predicativo. Como aqui dentro da oração principal não tem o predicativo, é o que está faltando, a classificação da principal é predicativa. É uma oração subordinada substantiva predicativa. Observe que eu não coloquei nenhuma vírgula aqui. 3. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela disse que faria a revisão, o que é a conjunção integrante. Se eu separar as duas orações, a principal é ela disse. Dizer é um verbo transitivo direto. Quem diz algo. Então, a oração subordinada é objetiva direta. Observa que eu não usei nenhuma vírgula para separar a subordinada da principal. A objetiva indireta, ela lembrava de que teria estado ali antes. Aqui o que é a conjunção integrante. Antes dessa conjunção integrante, tem uma preposição. Quando acontecer isso, tiver uma preposição, antes do que, conjunção integrante, a oração subordinada só pode ser objetiva indireta ou completiva nominal. Depende se a palavra que vem antes da preposição é verbo ou é nome. Aqui é um verbo. Quem lembra, lembra de algo. Como não tem o objeto indireto para esse lado da conjunção integrante na oração principal,
a subordinada classifica-se como objetiva indireta. Na sequência, ela estava apta a que começassem os jogos, o que é a conjunção integrante e o a é uma preposição. Apta é um adjetivo, portanto é um nome. Então aqui nós temos a completiva nominal. A positiva, ela expressa uma explicação, um aposto. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Aqui eu tenho 2 pontos, mas eu poderia ter uma vírgula com o mesmo valor. Tá? Então, o que a gente observou em todos esses exemplos que a Pro escreveu? É que em nenhum deles, com exceção do último exemplo, que é a positiva, se usa vírgula. E isso nos leva à regra geral, a regra relacionada ao uso de vírgula nas orações subordinadas substantivas. Não se separam as orações subordinadas substantivas das orações principais com vírgula. Apenas a oração subordinada substantiva apositiva apresenta vírgula. Então, essa é a regra de pontuação relacionada às subordinadas substantivas. Aí, depois das subordinadas substantivas, nós vimos as orações adjetivas. E elas são duas. A oração subordinada adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa. Lembra que as orações adjetivas, elas são introduzidas pelos pronomes relativos. Que são o que, o qual e suas flexões, quem, quando, cujo e onde. As orações restritivas não apresentam vírgulas. E as explicativas são isoladas por um par de vírgulas. É importante lembrar que muda o sentido. Então, o sentido da restritiva é que só alguns possuem aquela característica. E aqui é todos possuem aquela característica. Os meninos de rua que procuram trabalho são repelidos pela população. Então, a interpretação dessa frase que não tem vírgulas é:
apenas, somente os meninos de rua que procuram trabalho, existem outros que não procuram, são repelidos pela população. Aqui está o que? Pronome relativo. Aqui está a oração adjetiva. Outra observação importante é que o que será um pronome relativo quando ele puder ser substituído por o qual, ou suas variações. Agora, a mesma frase, porém com vírgulas. Muda a entonação também quando a gente fala, tá? Os meninos de rua que procuram trabalho são repelidos pela população. Os meninos de rua que procuram trabalho são repelidos pela população. Significa que todos os meninos de rua procuram trabalho e que todos são repelidos pela população. Todos possuem aquela característica que está expressa na oração adjetiva quando ela está entre vírgulas. Então, essas são as regras da utilização da vírgula relacionadas às orações adjetivas. Depois disso, nós estudamos as orações subordinadas adverbiais. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que as primeiras são todas com C. Então, condicional, conformativa, concessiva, comparativa. Vamos de baixo para cima agora. As três últimas não são com C, tá? Temporal, final, proporcional, consecutiva, condicional, conformativa, concessiva, comparativa, consecutiva. Qual mais? Esqueci de alguma. Vou ir fazendo que daqui a um pouquinho eu lembro. Vamos aproveitar e lembrar que na condicional as conjunções é se e caso. Se eu estudar, passarei. Então, a conformativa vai apresentar as conjunções conforme, segundo, consoante. Conforme o professor avisou, não haverá aula. Comparativo já foi, tá? Embora tivesse estudado, não foi aprovado. Foi aprovado,
mesmo que tivesse estudado muito. Um dia de sol. E agora eu lembrei da que faltava. Causal. Comparativa está iluminada como um dia de sol. Consecutiva, aquela que tem, tá? A comparativa tem o como, então, quanto, mais que, menos que. A consecutiva é tão, que, tamanha, ou tamanho, que. Estava tão frio que tremia. Causal. O causal apresenta o porquê, o como, cuida com o como pode ser comparativa, pode ser causal e pode ser conformativa. Dessas duas aqui. Ele perdeu a carona, vírgula, porque estava atrasado. Como estava atrasado, vírgula, perdeu a carona. Proporcional. À medida que, a proporção que. À medida que estudo, evoluo intelectualmente. Afinal, aparece o para que, com o objetivo de, enfim, ideia de finalidade. Estava se preparando para que não fosse derrotado. Agora vamos observar algumas coisas. Na número 1, tem vírgula aqui. Qual que é a subordinada? Esta daqui. Número 2, tem vírgula e a subordinada é esta daqui. Ainda no número 1. Tem vírgula, a subordinada é esta daqui. Tem vírgula, a subordinada é esta daqui. Tem vírgula e a subordinada é esta daqui. Não tem vírgula. Não tem vírgula. Tem vírgula e a subordinada é essa aqui. Tem vírgula e a subordinada é essa aqui. Tem vírgula e a subordinada é essa aqui. E não tem vírgula. É a falta temporal. Quando cheguei, a velhinha já estava morta. Essa é a subordinada e aqui tem a vírgula. Como que eu sei qual é a subordinada? É a que apresenta a conjunção. Onde que vai a vírgula nas orações subordinadas adverbiais? A vírgula vem depois da oração subordinada quando ela está na frente da principal, ou ela está antes da subordinada facultativamente. Ela pode aparecer ou não antes da subordinada,
quando a subordinada vem antes da oração principal. Resumindo o uso da vírgula em relação às orações subordinadas adverbiais. Quando a oração subordinada. Eu preciso limpar meu computador. Subordinada estiver na frente da principal, a vírgula é obrigatória. Como esse exemplo aqui na 6, ó, como estava atrasado, perdeu a carona. Essa vírgula é obrigatória porque a subordinada é a primeira que apresenta a conjunção. A vírgula é facultativa. É por isso que você tem algumas orações que têm vírgula e outras não. Certo? Aí nós vimos as orações coordenadas. Aí nós vimos que elas podem ser assindéticas, sem conjunção e com vírgulas. Elas podem ser sindéticas. Sindéticas. Por que tá vermelhinho aqui? Não é sintéticas, é sindéticas. Com conjunção e com vírgula. Exemplo da sindética com vírgula. Acordei, lavei o rosto, tirei o pijama. Então, 3 orações, nenhuma delas tem conjunção e todas elas são separadas por vírgula. Essas que tem conjunção e tem vírgula. Oração coordenada sindética. Não é sintética, querido, é sindética. Por que tu quer me corrigir? Sindética aditiva. Adversativa. Alternativa. Explicativa. Conclusiva. Então, elas são 5. Aditiva, conjunção e
adversativa, mas, todavia, entretanto, contudo, alternativa ou, ora, ora, já, já, quer, explicativa, pois, porque, conclusiva, botar o logo. Então, a regra geral é que vai vírgula antes da conjunção. Exemplo. Ali a vírgula antes da conjunção, aqui está a conjunção. Atenção. O pois entre vírgulas, ele expressa uma conclusão. Com uma vírgula antes, ele expressa uma explicação. E ainda no material tem as orações intercaladas, e essas são entre vírgulas, certo? Então, é isso. Leiam bem o material de vocês, fazer os exercícios. Esses exercícios são bem importantes. E agora vocês já viram toda a parte do uso de vírgula com as orações e com a análise sintática interna, tá? Então, eu vou passar para vocês esse material aqui que eu fiz, o resuminho. E vocês já receberam a gramática, tem que fazer os exercícios. E é interessante vocês começarem a pegar textos de jornal, de revista, numerar todas as vírgulas e tentar identificar por que elas estão sendo usadas. Eu vou mandar um textinho para vocês também, vocês podem fazer isso, certo? Muito obrigada e até mais. Tchau!